Oi gente, eu sou a Paula Marcato e esse é o meu canal que eu falo sobre séries e filmes. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre a segunda temporada da série The Politician, que lançou semana passada. Um dia depois que lançou, eu já maratonei ela, acabei ela em um dia e eu tenho que falar que eu super recomendo. Essa temporada ficou sensacional, então se você não assistiu essa série ainda, assiste. Eu queria começar o vídeo falando que eu vou dar muito spoiler nesse vídeo, sim, que eu tenho muitas coisas pra falar. Então, se você não assistiu a série ainda e você não gosta de spoiler, vai assistir, depois você volta pra esse vídeo. Mas se você não se importa com spoiler ou se você já assistiu essa temporada, vamos começar. Eu queria começar falando que no vídeo da semana passada, que eu tava avaliando as séries que eu assisti, eu acabei falando que essa série não fala muito sobre assuntos importantes. Mas assim que eu comecei a assistir a segunda temporada, eu me lembrei que fala sim sobre muitos assuntos importantes, só que o jeito que ela aborda esses assuntos é um jeito tão cômico e exagerado que às vezes a gente não percebe. E eu queria começar falando sobre um assunto que na verdade rolou na primeira temporada, que é... Calma que o nome é difícil. A síndrome de Munchausen by proxy. O nome é complicado, mas eu vou falar que a situação é mais complicada ainda. Se trata quando a mãe ou responsável de uma criança faz o filho ou a filha acreditar que tá passando por algum tipo de doença que impossibilite que ele faça algumas coisas. E existem casos muito sérios disso na vida real, inclusive a Hulu, que é uma plataforma de streaming, recentemente lançou uma série chamada The Act, que retrata uma das histórias mais famosas e mais sérias desse caso. Essa série da Hulu é com aquela atriz Joey King, que fez A Barraca do Beijo, que ficou extremamente famosa na Netflix. E eu não assisti ainda, mas eu já vi o trailer e quem sabe um dia. Mas voltando para The Politician, na primeira temporada, quando o personagem principal acredita que ele não vai ganhar a presidência do governo estudantil da escola, ele resolve chamar uma menina que tinha câncer e andava de cadeira de rodas para ser a sua vice-presidente. Depois a gente acaba descobrindo que na verdade a menina não tinha nada e quem fez ela acreditar que tinha alguma coisa, que dava remédios para ela ficar mais fraca, era na verdade a avó dela que criou ela. Essa história, ela acaba ficando muito doida mais pro final, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é interessante falar sobre, porque mostra muito sobre o caráter desse personagem principal. Porque ele acaba fazendo de tudo pra chegar no objetivo dele, que é se tornar presidente dos Estados Unidos. E ele acredita que ser o presidente do governo estudantil vai ajudar ele a chegar lá. Então, até quando ele descobre que a menina, na verdade, não tinha câncer, ele fica meio relutante se ele conta ou não, se ele ajuda ela ou não. Porque ele sabe que se ele mostrar pra todo mundo que ela não tem câncer, esse voto de empatia de todo mundo vai perder o valor. E durante a segunda temporada, a gente acaba vendo muitas outras situações de conflitos de interesses dele, que acabam mostrando um pouco pra quem tá assistindo o quanto que ele é meio sociopata. Então, pra contextualizar um pouco, a primeira temporada de The Politician mostra ele no ensino médio, tentando virar presidente do governo estudantil. Já na segunda temporada, é alguns anos depois, e mostra ele na disputa para virar senador de Nova York. Então, como eu já tinha dito antes, a série ela trata sobre assuntos um pouco mais sérios de uma forma exagerada e muito cômica. Então, uma das coisas que a gente pode ver nisso é que claramente a disputa eleitoral que eles estavam tendo era uma disputa onde ambos estavam lutando apenas por uma causa especial, ao invés de lutar por vários problemas que o estado de Nova York estaria passando. Então, ele só falava sobre problemas ambientais, enquanto elas falavam sobre problemas de gênero e raciais. Então, quando ele começa a se promover com essa ideia de proteger o meio ambiente, ele tenta chamar aquela menina da primeira temporada, não sei se vocês lembram que eu mencionei no começo, que acreditava ter câncer, mas na verdade não era nada, que ela, não sei porquê, mas ela acabou virando tipo uma influencer que fala sobre o meio ambiente. E ele quer chamar ela para participar da campanha dele, porque ele sabe que isso vai fazer ele ganhar mais votos. E ela sim é uma pessoa que se preocupa muito com o meio ambiente, diferente dele que tá só tentando virar presidente. E aí que ela começa a falar pra ele coisas que ele precisaria fazer pra que ela ajudasse ele na campanha dele. E é quando a gente começa a ver ele fazendo coisas completamente certas por motivos completamente errados, porque ele não estava fazendo aquelas coisas que ajudavam o meio ambiente pelo meio ambiente, ele estava fazendo por ele mesmo. E a gente vê ele fazendo esse tipo de coisa
durante a temporada inteira. O principal motivo para ele ter pego o tema de problemas ambientais para se eleger era que ele sabia que a maior parte da população que não estava registrada para votar era a população mais jovem. E ele sabia que, como a antiga senadora era uma pessoa muito popular no estado de Nova York, ele teria que convencer novas pessoas a se registrar para votar. E foi aí que ele teve a ideia de pegar esse público mais jovem. Então, durante a campanha toda dele, ele se mostrava uma pessoa meio politicamente correta para conseguir seduzir esse grupo de pessoas mais jovens. Porém, como ele sabia que a maior parte da população que votaria na antiga senadora, que é um pouco mais velha, é uma população mais tradicional, ele tenta usar o fato dela estar num trisal para derrubar ela e fazer com que ela perca os votos. Sendo que é uma atitude completamente imoral se você está pensando numa sociedade igualitária, onde a vida sexual da mulher não devia afetar ela na votação, ela na vida profissional. E ele tenta usar isso contra ela, apesar de estar defendendo essa sociedade igualitária. Outra coisa que essa temporada aborda é a apropriação cultural. Quando eles começam a tentar deixar a disputa eleitoral deles suja, usando chantagens e situações da vida pessoal deles, a antiga senadora encontra uma foto dele fantasiado de índio quando ele tinha 6 anos. E isso causa uma grande revolta na população mais jovem que ele estava tentando atingir, porque é claramente uma apropriação cultural que ele não devia fazer de jeito nenhum. Mas se tratava de uma criança. E para tentar limpar o nome dele, acaba tentando se mostrar um candidato a favor das minorias e ele começa a parecer que está lutando pelas minorias, quando na verdade é mais uma vez ele fazendo uma coisa certa por motivos completamente errados. Mas o momento da série que mais se aborda essa personalidade dele é mais pro final da temporada, quando a menina que a avó fez acreditar que tinha câncer na primeira temporada rouba uma das urnas de votação de uma área da cidade que ela acreditou que a maior parte da população fosse votar na oponente. Quando o personagem principal descobre, ele acaba surtando, porque ele percebe que é um crime muito doido que eles cometeram e que é perigosíssimo de alguém descobrir, porque ele podia perder tudo. E aí ele entra num dilema muito doido, que é o que ele vai fazer com aquela urna? Ele vai devolver anonimamente e vai fazer com que talvez ele perca a votação, porque naquele momento a votação estava empatada. Então ele poderia devolver e talvez perder a votação, ou ele podia simplesmente ficar com a urna para sempre, não deixar ninguém saber e desempatar aquela votação de algum outro jeito. E logo quando isso acontece, outra menina do time vai conversar com ele e explica que o motivo dessa outra garota ter achado que era ok roubar a urna era porque desde o início, desde quando eles estavam no ensino médio, ele fazia coisas erradas com o objetivo de vencer a votação. Então ela acreditou que tivesse valendo qualquer coisa para conseguir chegar no objetivo final. Que ele inclusive demorou para contar que ela não tinha câncer, estava colocando a vida dela em perigo porque ele achava que ia prejudicar ele nas votações. Depois disso, ele tem uma conversa com a mãe dele pra poder explicar a situação, conversar com ela, ver o que ela acha. E é nesse momento que a gente percebe que essa é a personalidade dele mesmo. Porque ela mesma explica pra ele que ele, desde que acharam a urna, ele sabia exatamente o que ele queria fazer. E apesar dele achar que a discussão que ele estava tendo era uma discussão moral versus ética, seria entregar a amiga dela ou cometer um crime, a mãe acaba mostrando que, na verdade, o problema dele era outro. O problema dele era aceitar que essa é a personalidade dele e que essa é a pessoa que ele é, que é uma pessoa ruim que vai fazer o que ele precisar fazer pra conseguir chegar onde ele quer. Então esse momento da série foi um momento que me chocou demais, porque escutar a mãe dele falando isso pra ele, e foi um momento que ele nem se sentiu ofendido. Ele só realmente percebeu que era isso mesmo que estava acontecendo, porque essa era a personalidade dele e era quem ele realmente era. Então, no geral, eu queria falar que eu acho essa série excelente. Eu gosto muito do jeito que ela é desenvolvida. A direção dela é maravilhosa e foi dirigida pelo Ryan Murphy, que é um diretor extremamente famoso de séries, que já fez outras séries famosíssimas, tipo Glee, American Horror Story. Então, é uma série que eu recomendo pra todo mundo. Então era isso pro vídeo de hoje, eu precisava conversar um pouco sobre essa série e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem sugestões de vídeos ou comentários sobre isso, o que vocês acharam de The Politician, se vocês têm vontade de assistir tudo, comentem aqui embaixo, deem um like, se inscrevam no meu canal e é isso, beijo, tchau!